Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos à nossa segunda videoaula aí sobre progressão geométrica. Nós vimos já duas aulas de PA, agora vamos para a segunda aula de PG e no teu material nós temos mais uma aulinha ainda, que é para relembrar PA com PG, ok? Vamos lá, estão prontos? Toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Aqui nós temos uma síntese do que você viu até agora, tá? Sobre PG. Nós vimos que a PG ela tem uma variação que não é linear, e sim uma variação exponencial. Você lembra? Você lembra que na PA os termos dela variavam linearmente. Na PG variam exponencialmente, ok? Bom, então uma sequência A1, A2, A3, blá blá blá, AN só era PG se A2 sobre A1 fosse igual a A3 sobre A2. Esse quociente na PG é o que eu chamo de razão, e vou indicar pela letra Q de quociente. Aí você viu ainda que, para achar um termo qualquer da PG, nós podemos modelar esse termo pela função AN igual a 1 vezes Q na N-1, que permite você falar, por exemplo, que A10 é igual a A1 vezes Q na nona. Permite você falar que A20 é igual a A1 vezes Q na 19 e por aí vai. É sempre assim, ó. O índice da esquerda menos o índice da direita me dá o expoente da razão. Então aqui, ó, 4 menos 1, 3, 10 menos 1, 9, 20 menos 1, 19 e por aí vai, ok? Aí você viu ainda algumas propriedades da PG, tá? Dentre elas, a chamada média geométrica. Você vai lembrar que se eu tenho três termos da PG consecutivos, o do meio ao quadrado é igual ao anterior vezes o posterior. Isso você podia ver em qualquer tipo de PG. Por exemplo, 2, 4 e 8. Você repara que 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. Então, o termo central ao quadrado é o anterior vezes o posterior, ok? Viu também que não é obrigatório, mas por vezes conveniente. Três termos em PG eu posso relacionar em função do termo central. Se o central eu chamar de x, o anterior vai ser x sobre q e o posterior x vezes q. Lembra que na PA era, vê se você lembra, na PA, x menos r e x mais r. Legal? Muito bem. Aí agora, se fizer uma relação da PG com a matemática financeira, vamos tentar fazer a relação do termo geral da PG com o montante no juro composto. Vamos lembrar aqui, meus amigos, ó, montante é o valor final de um crescimento ou decrescimento. Faz papel desse AN aqui, né? Ó, o capital inicial é o valor inicial da aplicação ou da situação que vai crescer ou decrescer, ok? Bom, o fator 1 mais ou menos I indica a razão da PG. Se houver um crescimento, aqui vai ser 1 mais I. Se houver decrescimento, vai ser 1 menos I. Então vamos lembrar, por exemplo, que aumentos sucessivos de 20% geram PG de razão 1 mais 0,2, 1,2. Aumentos de 30% geram PG de razão 1 mais 0,3, 1,3 e por aí vai. Então, esse quadro aqui sintetiza o que você viu na primeira aula de PG. O nosso papo hoje é para falar sobre algo um pouco mais mecânico. Cálculo de soma dos termos da PG. Por hora finita, por hora infinita. Então vamos a ela. Gente, primeiro, tá? Eu vou te mostrar as fórmulas. Aí depois, quase no finzinho da aula, eu vou te mostrar a dedução delas, tá? Embora o que me valha é de fato a aplicação logicamente. Então vamos lá comigo, temos lá soma da PG finita e soma da PG infinita. Para quem fizer vestibular, tá? Na UFSC, na UDESC, por exemplo, o formulário vem para ti, tá? O FPR, o URGS, Enem, não te trazem formulário. Então, ou você vai ter que decorar ou saber o porquê delas. Tá? Acaba que decorar fica mais rápido. Tá? Então, vamos lá comigo, vai. Vamos dar uma espiadinha aqui embaixo. Opa! Eu quero calcular a soma dos 8 primeiros termos da PG. 2, 6, 18, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Aí vem a dúvida. Eu vou usar a soma da PG finita ou soma da PG infinita? Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra? Parece óbvio, né? Parece que pela semântica da coisa você consegue ver a situação. Mas cuidado, tá? Não é bem assim. Na primeira situação aqui do quadro, tá? A coisa está bem clara. Ó. Nós temos que calcular a soma dos 8 primeiros termos da PG.
Então, repara que eu limitei a PG aqui, ó, em 8 termos. Opa, se eu limitei, ela é limitada, logo a soma a que me refiro é a soma da PG finita. O formulário está aqui, depois eu vou te provar o porquê dele. Traz ele para baixo aqui um instante, ó, vamos lá. Opa, vai vir aqui. Isso. Repara que nessa PG temos que o A1 é 2 e temos que a razão, ó, é 6 sobre 2, que é 3. Então agora, trocando em miúdos, nós teremos aqui comigo, ó, S8. Onde tem N, troque por 8. Então você vai ter A1 que é 2, a razão que é 3, ó, aí vai ficar 3 na oitava ali, ó, acompanha lá comigo, certo? Ó, então ficou A1 que é 2, a razão que é 3, elevado a 8, menos 1, sobre 3 menos 1. Pronto. Então vamos lá. Para calcular então a soma, eu dependo do A1, dependo da razão e de quantos termos eu estou somando. Bom, 3 na 8 menos 1, tá? Vai dar um número estapafúrdio aqui, ó. Opa, vai dar 6.561, e aí menos 1 daqui, ó, vai dar 6.560. Você repara que aqui, ó, 2 com 2, né? Acabou que cortou. Legal? Então a soma dos 8 primeiros termos dessa PG vai dar 6.560. Então, se eu somar ali 2, mais 6, mais 18, mais a 8, vai dar isso aí. Legal? Vamos dar agora uma espiadinha, tá? Num segundo momento, para diferenciar uma coisa da outra. Vamos dar uma espiada comigo aqui, ó, nessa outra situação. Vamos lá? Opa! Eu quero agora calcular a soma dos termos da PG 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais e mais. Ok? Bom, opa, volta aqui um pouquinho. Nesse caso, eu quero que você me responda algumas coisinhas. Primeira coisinha. Nessa PG, o A1 vale 1, tudo bem? E a razão? A razão vale quanto? Repara que se você pegar aqui, ó, meio e dividir por 1, se você pegar 2 e dividir por 1, vai ficar o próprio A2, né? No caso, fica meio. Muito bem, gente. Essa PG aqui, ó, ela está crescendo ou está decrescendo? Repara que eu tenho aqui, ó, 1, eu tenho meio, que equivale a 0,5, eu tenho 1/4, que equivale a 0,25, eu tenho 1/8, que equivale a 0,125, e vai. Repara, meus amigos, ó, que essa PG está decrescendo, ó. Ela está decrescendo e ela vai tender a chegar no zero. Agora eu te pergunto, ela vai chegar em zero em algum momento? A resposta é não. Não por quê? Porque para uma fração dar zero, o numerador tem que ser zero. E repara que aqui, ó, ele é sempre 1. Então, lógico, lá pelas tantas, eu vou chegar a um número muito próximo do zero, mas não bate no zero. PGs assim são chamadas de PGs convergentes. É aquela PG que vai tender a chegar a zero sem nunca chegar. Gente, a PG só é convergente quando a razão dela estiver situada entre 0 e 1. Então, para a PG fazer esse processo de converger para o zero, ela tem que ter razão sempre entre 0 e 1. Então, vamos lá. Vamos resumir a situação. Tu só vai utilizar a soma da PG infinita ou a soma da PG convergente quando duas coisas rolarem. Primeira coisa, a razão da PG tem que estar entre 0 e 1. E segundo, o cara não fizer menção onde a PG acaba. Então, quando ele bota aqui as reticências, ó, ele dá um ar de que essa PG continua e vai embora. E lógico, vai tender a chegar lá no zero. Então, o que ele quer que você calcule aqui, ó, é o quanto que vai ser a convergência dessa soma. E essa convergência você calcula pela expressão A1 sobre 1 menos Q. Ok? Então, vamos lá comigo, ó. Então, essa soma vai ser igual ou vai convergir para A1, que é 1, sobre 1 menos a razão. E a razão é meio. Pronto. Então, vai ficar uma soma igual a 1 sobre, bom, 1 menos meio. Gente, 1 menos meio, naturalmente, né, é meio. É porque, assim, aqui embaixo, tá, sempre vai surgir alguma coisa do tipo assim, ó, 1 menos uma fração, sei lá, algo assim, tá? Aí, quando ficar assim, qual é a dica? A dica é, você mantém o denominador, ó, e faz aqui um balãozinho. Você faz tipo 5 vezes 1, 5 menos 1, 4. Pronto. Então, tipo aqui, ó, mantém o 2, que é o denominador, e faz, ó, o balãozinho. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, ficou 1 sobre meio, e 1 sobre meio, se você mantiver a primeira fração e inverter a segunda, vai ser igual a 2. Então, você fala que o limite da soma é igual
a 2. Por que eu falo isso? Se você pegar uma calculadora, tá? Pode ser do celular, pode ser uma científica qualquer, e sair somando aí que nem um doido, ó. 1 mais 0,5, mais 0,25, mais 0,25, mais. O visor da calculadora vai acusar lá 1,9999999. Aí você fala que o limite é 2. De 2 não passa. Então o que você está calculando aqui, gente, é o limite da soma, ok? É o quanto que ela vai tender a chegar. Muito bem? Então, de novo, quando que usa a soma da PG finita e quando que usa da infinita? A dica é, tenta ver se não é a PG infinita. E para ser a infinita, duas coisas têm que rolar. Primeiro, a razão da PG tem que estar entre 0 e 1. E segundo, o cara não fizer menção onde a PG acaba. Se acontecer isso, beleza. Aí a soma da PG é infinita. Caso contrário, é da finita. Beleza? Tá, para a coisa ficar bem clara, vamos fazer aqui mais uma questãozinha, agora com um tom um pouco mais contextual. Acompanhe lá comigo. Opa, aqui, ó. Vamos lá? Oi, aqui. Vamos lá comigo? Então, o que eu falo para ti aqui é o seguinte. Deixa eu só baixar um pouquinho isso aqui. Em janeiro, uma empresa fabricou 20 mil unidades de um certo produto. Nos meses seguintes, a produção cresceu 10% ao mês. Então, cresceu 10% mês a mês. Qual será a produção acumulada de janeiro a abril? Galera, eu comentei contigo há uma semana atrás, há uma aula atrás, vamos dizer assim, que aumentar alguém em 10% era pegar esse alguém e multiplicar por 1,1. Tu lembra disso? Tu vai lembrar que aumentos sucessivos de 10% geravam uma PG de razão 1,1. Então, o que acontece? Nessa PG aqui, ó, eu vou dizer que o meu A1 em janeiro, eu produzi 20 mil unidades. E que mês a mês eu vou ter que multiplicar essa quantidade por 1,1. Então, aqui, ó, em janeiro é 20 mil. Em fevereiro é 20 mil vezes 1,1. Depois, em março, seria 20 mil vezes 1,1 vezes 1,1 e assim por diante. Ok? Então, naturalmente, eu vou gerar realmente uma PG de razão 1,1 e o A1 é 20 mil. Agora, repara, ó, a razão da PG é 1,1. Ela está fora desse espaço amostral aqui, ó. Então, o que ele quer que você calcule nesse caso é a soma da PG finita. Até mesmo porque ele falou nos 4 meses. Então, ele quer calcular quanto que é A1, mais A2, mais A3, mais A4. Então, traz para cá o formulário, traz ele para cá um instante, ó. Vamos trocar aqui, então, o N por 4, que são 4 meses acumulados. Ó, A1 vezes Q na quarta, menos 1 da fórmula, sobre Q menos 1. Então, teremos aqui, ó, vamos lá, S4 vai ser igual a 1, que é 20 mil. Ó, o Q, que é 1,1, elevado à quarta, menos 1 da fórmula sobre 1,1 menos 1. Aí agora o trabalho é de fazer continha ali, né? 1,1 na quarta, opa, vai ficar 1,4641. E embaixo, 1,1 menos 1 dá 0,1. Ao efetuar essa continha ali, tá? Tu vai chegar aqui, ó, em 92.820. Então, essa é a produção acumulada do cara nos 4 primeiros meses do mês. Visto que, mês a mês, a produção aumenta em 10%. Tá? Então, aquela coisa, né? A razão está entre 0 e 1? Não. Então, esquece a PG infinita. Vai para a finita. Por que eu falo assim, tá? É porque, talvez, pela semântica da coisa, o cara possa errar algum tipo de questão. Por exemplo, assim, ó. Eu chego para ti e ponho no quadro essa PG aqui, ó. E eu peço, calcule a soma dos termos dessa PG. Aí o cara vê aqui as reticências e diz, ah, então ela é infinita, vou usar essa primeira forma. Não, gente. Na realidade aqui, ó, se você observar a razão da PG, ó, ela é 2, né? Então, se a razão não está entre 0 e 1, essa PG ela não vai converger para 0. Essa PG ela é divergente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais termos eu colocar aqui, ó, mais a soma aumenta. Ela não vai convergir para ninguém. Então, o que você usa? Usa a soma da PG, A1 vezes Q na menos 1 sobre Q menos 1. Pronto. Então, quando você define o conteúdo, tá? Eu até prefiro ler assim, ó. Soma da PG convergente e soma da PG divergente.
Porque aí evita o cara errar a semântica da coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu quero a soma dos n primeiros termos da PG. O meu A1 seria 2, a razão também é 2, elevado a n menos 1, sobre 2 menos 1. Então, ficaria como resposta aqui, ó, 2 vezes 2 na n, menos 1. Aí embaixo ficou 1, né? Então, a resposta ficou assim, ó. Então, repara que a soma dessa PG ela é uma função exponencial, né? Quanto mais termos eu ponho aqui, ó, mais a soma vai aumentar. Ok? Então, só é para usar essa aqui quando a razão tiver entre 0 e 1 e ele não fizer menção onde a PG acaba. Ok? Uma questãozinha bem típica, tá? De quando ele pede a soma da PG convergente. Dá uma espiada comigo aqui um instante, ó. Vamos lá. Eu quero resolver contigo a equação x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais, igual a 60. Bom, primeira coisa que eu quero que você note aqui é o seguinte, ó. Repara que essa PG, ela começa com x, então o meu A1 é x, o meu A2 é x sobre 3, o meu A3 é x sobre 9, mas eu quero que você olhe, por enquanto aqui, ó, só para os coeficientes do x, tá? Olha só para os coeficientes. Aqui, ó, tipo 1, 1 terço, 1 nono, 1 sobre 27 e assim por diante. Gente, essa PG aqui, ó, ela cresce ou decresce? Ela decresce, né? Ela decresce, ó, e nesse caso, porque a razão, ela está entre 0 e 1. A razão dela, ó, é 1 terço, certo? Aí eu vou te fazer agora duas perguntas. A razão da PG está entre 0 e 1? Sim. Segunda pergunta, o cara faz menção onde a PG acaba? Não. Então, essa soma aqui, nesse caso, é 60, meus amigos, é o limite da soma. É a soma da PG convergente. Então, só é para usar a soma da PG convergente quando, primeiro, a razão estiver entre 0 e 1 e ela está. E segundo, ele não fizer menção onde a PG acaba. Então, pega a fórmula e joga para baixo um instante, vai. Soma é igual a 1 sobre 1 menos Q. Pronto. Então, a soma vai ser igual a 60. Ó, esse é o limite da soma, daí não passa. O A1, repara que é x, sobre 1 menos a razão. E a razão vale quanto? Vale 1 terço. Aí aquele papo que a gente teve agora há pouquinho, né? No comecinho do conteúdo ali, ó. Aqui embaixo sempre vai gerar uma fração, ou aliás, uma conta do tipo 1 menos uma fração. Então, mantenha o denominador, ó, e faça o balãozinho. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Pronto. Aí aqui você vai fazer agora 2 terços vezes 60. E 2 terços vezes 60 é igual a x. Ó, 60 vezes 2 dá 120, dividido por 3, isso vai dar 40. Então, essa é a solução daquela equaçãozinha ali, ó. Você vai ver que no teu material didático, tá, essa questão aqui, ó, ela é bem recorrente, tá? Tem várias. Inclusive na UFSC, isso aqui já caiu várias vezes como item de somatório. Tá? Então aí, ó, você usa a soma da PG infinita porque a razão realmente estava entre 0 e 1 e ele não fez menção onde a PG acabava. Legal? Eu quero falar contigo aqui rapidinho agora de uma aplicação da soma da PG infinita que você talvez tenha visto na aula de matemática básica. Que é assim. Dá uma espiadinha comigo aqui um instante. Vai, aqui, ó. Ó. Eu quero achar a fração geratriz da dízima periódica 0,7777777 e por aí vai. Gente, primeira coisa, tá? O que é fração geratriz? É a fração que gerou. É a fração que gerou a dízima 0,7777. Então a pergunta é, que fração gerou essa dízima? Talvez você tenha visto isso aqui através de macete, né? Tem um macete bem rápido para dizer que fração é essa. Que era assim, ó, vê se você está lembrado. O que você fazia? No numerador, você coloca o ou os algarismos que repetem. Nesse caso, quem repete aqui, ó, é o 7. 7 é o período. E aí embaixo você colocava o que? Lembra? Embaixo você colocava 9, lembra? Ou 9, talvez. Aí quantos 9 vão? Bom, como nesse caso o período é formado por apenas uma única casa, você botava só um 9. Esse era o macete. A gente fala que é macete, tá? Mas isso tem uma lógica, que eu vou te explicar qual é agora. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, se fosse, digamos,
0,21, 21, 21, 21. Aí eu teria que fazer o quê? Joga a fração. Em cima você bota o período, que nesse caso é 21. E embaixo você põe, nesse caso, 2 noves, já que o período é formado por duas casas. Agora, nós temos duas maneiras, tá, de provar isso aqui. Uma maneira mais simples e a outra pela PG. Assim, ó, acompanhe lá comigo, vamos lá. Galera, qualquer dízima periódica, tá, é sempre a soma de infinitos decimais exatos. Como é que é? Qualquer dízima periódica é sempre a soma de infinitos decimais exatos. Então, 0,77777 é como se fosse 0,7 mais 0,07 mais 0,007 e por aí vai. Bom, agora como eu destrinchei em decimais exatos, eu posso agora escrever assim, ó, 7 sobre 10, mais 7 sobre 100, mais 7 sobre 1000 e por aí vai. Isso aqui é uma PG? Sim, senhor. É PG porque A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2. É uma PG cuja razão vale 1/10. Tá aqui, ó. Galera, a razão tá entre 0 e 1? Sim ou não? Sim, ok. O cara faz menção onde a PG acaba? Não. Então eu estou diante aqui, ó, de uma soma de uma PG convergente. Essa soma é calculada pela expressão A1 sobre 1 menos Q. Vem comigo, vai. Quem é o A1? O A1 é 7 décimos. Então põe lá, ó, 7 décimos. Pronto. A razão, ó, é 1 décimo. E aí faz aquele esqueminha, né? 10 vezes 1, 10, menos 1, 9, ó. Pronto. Então ficou 7 décimos sobre 9 décimos. E isso vai dar o quê? Vai dar 7 nonos. Então, se eu somar isso aqui, ó, 7 sobre 10, 7 sobre 100, 7 sobre 1000, mais, isso vai dar 7 nonos, que foi o que realmente você encontrou aqui em cima. Pronto. Então, uma das maneiras, tá, de provar esse, entre aspas, macete, é indo pela PG, que é o modo mais chato, tá? É o modo mais trabalhoso. Ah, mas por que aqui ficou então 99? Porque se fosse fazer o que eu fiz para essa PG aqui, ó, a razão seria 1 sobre 100. Aí ficaria aqui, por exemplo, ó, 100 vezes 1, 100, menos 1, 99. Pronto. Aí ia ficar, no caso, 7 sobre... No caso, né? Ali 23, 21 sobre 99. Então, a explicação tem a ver com essa razão aqui, ó. Ela ser 1 sobre 10, 1 sobre 100 e assim por diante. Legal, meus amigos? Então, aqui está uma das aplicações da soma da PG convergente. Muito bem. Outra aplicação. Outra aplicação. Dá uma espiadinha comigo aqui um instante, ó. Aqui, ó. Opa! Vamos simular comigo a seguinte situação. Nós temos aqui uma bola. E essa bola, ela está aqui, ó. Opa! Ela está aqui, ó, a uma altura do chão. Vamos colocar aqui uma altura de 10 metros. Vamos por assim, ó, 10 metros. Pronto, tá? Aí o que eu vou te falar é o seguinte, tá? Essa bola, quando cai no chão, ela volta até a metade da altura que estava antes. Então ela caiu, ó, e agora chegou aqui, ó, em 5 metros. Beleza? Ela caiu de novo, ó, e chegou aqui, ó, em 5 meios de metros, ou seja, 2,5 metros. E assim por diante. Aí o que eu vou te perguntar agora é o seguinte. Qual é a distância total que essa bola vai percorrer? E aí, meus amigos? Bom, repara que existe aqui, tá, um certo modelo, né? Você repara que quando a bola cai, ela sempre sobe até a altura metade do que era antes. Então, num primeiro momento, eu vou ter que fazer que conta? Eu vou ter que contar aqui, ó, o quanto que ela caminhou. 10 metros, ó, 10 metros, mais 5 metros, mais 5 meios de metros, 2,5, mais. Galera, isso aqui é PG? Sim, é uma PG cuja razão vale meio. Opa, a razão está entre 0 e 1? Sim. Eu faço menção onde a PG acaba? Não. Então, isso aqui, ó, é uma soma de PG infinita, na qual o formulário é A1 sobre 1 menos Q. Executando aqui o formulário, nós teremos aqui, ó, a soma igual a A1, que é 10, sobre 1 menos a razão, que é meio. Ao executar aqui a continha, tá? Você vai chegar em 10 sobre meio, que vai dar 20. 20 metros. Aí o cara vai lá empolgadaço e responde que a resposta é 20 metros. Essa foi a distância total que o cara percorreu. Mas essa resposta, ela está incompleta. Bem dizer, está errada. Está errada por quê, meus amigos?
O que faltou eu fazer nesse caso? É porque assim, ó, quando você conta aqui, ó, 10 mais 5, mais 5 meios, mais 5 quartos, mais, você está contando o quanto que essa bola desceu. Realmente, ela desceu 10, depois desceu 5, depois desceu 2,5 e por aí vai. Mas quando ela desce, ela também sobe. E eu também vou ter que contar a essa subida do ponto de vista distância total percorrida. Então, o que você acabou de calcular aqui em cima para mim, ó, foi o quanto que a bola desceu. Então, isso ó, é a descida. Agora eu vou contar o da subida. Ah, só que quando a bola sobe, ela não vai até o 10, né? A primeira subida dela vai até os 5 metros. Então, aqui a outra PG vai ser assim, ó. 5 mais 5 meios, mais 5 quartos, mais e mais. Ou seja, eu vou ter uma outra PG em que a razão vale meio, em que a soma é A1 sobre 1 menos Q. Então, teremos lá o A1 que vale 10, desculpa, 5, perdão, sobre 1 menos a razão que é meio. Essa continha aqui, ó, dá 10 metros. Pronto. Então, ele caminhou 20 na descida, mais 10 na subida, então a distância total que ele percorreu foi de 30 metros. Pronto, meus amigos. Ok? Tá. Se cair para ti, tá? Uma questão idêntica a essa, e ele só mudar aqui os valores, tá? O que você pode gravar é o seguinte. Se essa altura aqui original, tá? For, digamos, de x metros, e a bola fizer esse mesmo modelo matemático de cair e subir até metade do que era antes, a resposta aqui no final, ó, sempre vai ser o triplo de x. Se inicialmente aqui era x, o final sempre vai ficar 3x. Tanto é ó, que aqui no começo era 10, né? Se eu pegar 10 e multiplicar por 3, realmente é 30. Se aqui fosse, digamos, 20 metros, o final daria o que daria? 60 metros. Então é sempre assim, ó. Se aqui for x, na descida vai ser 2x, na subida vai ser x, somando os dois, dá 3x. Pode gravar isso como regra, se a bola for até a metade do que era antes. Ok, meus amigos? Tranquilo? Bom, e agora eu vou tentar deduzir para ti o porquê dessas fórmulas. Embora o vestibular só vai te cobrar a aplicação. Mas se você é um cara curioso, então vamos a essa dedução. Vamos lá então comigo aqui, ó. Opa! Bom, primeiro, tá? Eu quero deduzir a soma da PG finita. E para isso, eu vou chegar no seguinte. Vamos lá. Nós temos lá a soma da PG, né? A1 mais A2 mais A3 mais a N, tá? Eu quero provar que essa soma é igual a isso aqui, ó. Bom, repara que na fórmula da soma, né? Aparece aqui um Qzinho, né? E esse Qzinho, por enquanto, né? Ele não tá aqui, ó. Para fazer aparecer ele, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade, ó, por Q. Pronto, multipliquei tudo por Q. Então vai ficar, ó, A1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais A3 vezes Q, mais AN menos 1 vezes Q, mais AN vezes Q. Ok? Agora, me diga uma coisa, meus amigos. O que é A1 vezes Q? Se você pegar o primeiro termo da PG e multiplicar pela razão, não vai dar o A2? Vai, né? Então, A1 vezes Q dá o A2. A2 vezes Q dá o A3. A3 vezes Q dá o A4. E assim vai, ó. O AN menos 1 vezes Q vai dar o AN. E aqui, ó, eu só repeti o último. Muito bem. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, ó. Isso que eu estou sublinhando aqui, meus amigos, ó, isso aqui em vermelho. Isso aqui em vermelho, senhores, por acaso, é a soma da PG? Não, né? Não é a soma da PG porque não tem aqui o A1, né? O A1 acabou sumindo. Então, isso que eu sublinhei, ó, vai ser igual à soma da PG menos o A1. Então, ficou Q que multiplica SN igual a SN menos A1 mais AN vezes Q. Agora é uma questão de manipulação dessa expressão para chegar na fórmula que você quer. Vamos lá comigo, ó. Q que multiplica SN menos SN, joguei ele para cá, ó, é igual a AN vezes Q menos o A1. Tá aqui, ó. Pronto. Aqui à tua esquerda eu vou colocar o SN em evidência. Coloquei aqui o SN em evidência, botei, ó. E sobrou Q menos 1, tá vendo aqui, ó? SN vezes Q por SN vai ficar Q, e SN por SN ficou 1. Pronto, tá ali bonitinho, ó. Isso é igual a AN vezes Q menos A1. Então, a soma da PG vai ser igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Alguns formulários, inclusive, tá? Trazem a fórmula assim, ó. Mas eu falei para ti que eu queria provar
era essa daqui, né? O que faz agora, meus amigos? Agora é só chegar aqui, ó, trocar esse AN por A1 vezes Q na N-1. Só fazer isso. Pronto. Aí, se colocar o A1 em evidência, tu vai chegar na formulinha que você utilizou na aula de hoje. Então, essa é a soma da PG finita, ok? Aquela soma da PG divergente, aquela na qual a razão não está no espaço amostral entre 0 e 1, ok? Muito bem, meus amigos. Agora, para deduzir a da PG infinita, eu quero que você pense comigo assim, ó. Vamos lá. Na PG infinita, tu sabes que a razão, ó, ela sempre vai estar entre 0 e 1. É ou não é? Vai, né? Deixa eu botar isso aqui para o cantinho um pouquinho. Aqui, ó. Isso. Ela vai estar sempre entre 0 e 1. Então, vamos pensar, por exemplo, que a razão vale 0,5, que é um possível valor, né? Galera, o que acontece à medida que você pega esse expoente n aqui, ó, e vai aumentando? O que acontece? Olha aqui, ó. Quando você pega, digamos aqui, ó, um n muito grande, você repara que o 0,5 elevado a esse alguém vai ficar muito próximo do zero. Você repara, ó, que quando eu aumento esse nzinho aqui, ó, mais essa continha aqui, ó, vai convergendo para o zero. Até que lá no infinito vai chegar a zero, por exemplo. Então, à medida que o n tende ao infinito, esse carinha aqui, ó, vai tender a chegar a zero. Então, essa formulinha ela vai se limitar a isso aqui, ó, A1 vezes 0 menos 1 sobre Q menos 1. Então, teremos aqui, ó, menos A1 sobre... O que eu fiz direto, né? Vai ficar menos A1 sobre Q menos 1. Multiplicando em cima e embaixo por menos 1, nós chegaremos em A1 sobre 1 menos Q. Está aqui, então, a dedução do porquê da fórmula através de indução. Ok? Muito bem. Com isso que você acabou de ver agora, você matou todo o conteúdo de PA e de PG. Nós tivemos, então, no teu material, 2 aulas de PA, 2 de PG, e eu vou deixar esse mapa mental aqui no quadro agora para servir de base para a próxima videoaula, a gente fazer uma aula só sobre exercícios, tá? Então, a próxima aula é só de exercício. Então, aqui temos um resumo, ó, de tudo que você viu de PA e tudo que você viu de PG. Tá? As fórmulas que estão circuladas são fórmulas que vêm em muitos vestibulares, como a UFSC, a UDESC, eu acho que a UEPG também traz, se eu não estou enganado. Enfim, legal, meus amigos? Show de bola? Então, com isso, nós encerramos a teoria e ficamos com mais uma aulinha para exercícios. A todos, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Valeu!